Imagina abrir a conta do seu IPTU e descobrir que o valor disparou. Ou receber um imóvel de herança e ver que o governo levou uma fatia bem maior. Pois é, com as novas regras da Receita, esse é o caminho que vem por aí. O governo descobriu um jeito de arrancar mais dinheiro do seu bolso sem fazer estardalhaço. A pergunta é, você está preparado para o novo cerco do governo ao seu patrimônio? No nosso bate-papo de hoje, eu vou te mostrar o que mudou no IPTU, o que mudou no imposto de herança, como que tudo isso vai afetar o seu bolso e, principalmente, o que você pode fazer para não pagar mais do que deve. A Receita Federal publicou esta instrução normativa poucos dias atrás. Inclusive, eu fiz um vídeo explicando o novo sistema de informações sobre imóveis. Em resumo, 2 pontos principais. O Cadastro Imobiliário Brasileiro, o CIB, cada imóvel do país passa a ter um identificador único, e o SINTER, com S. Os cartórios e registros de imóveis vão enviar todas as informações para a Receita Federal em tempo real. E o que tudo isso significa na prática? O governo vai ter um banco de dados unificado e atualizado dos imóveis no Brasil inteiro. E aqui está o pulo do gato, com um valor de referência de mercado. Até hoje o governo parecia trabalhar com um mapa borrado do mercado imobiliário. Cada prefeitura tinha sua tabela, cada cartório tinha o seu registro. Agora é como se a Receita tivesse colocado todos esses dados em um Google Maps. Cada imóvel tem um código e um valor de referência atualizado em tempo real. E isso vai servir como base de cálculo para os impostos. Então, qual foi a grande mudança da Receita? Integração total, cartórios, Receita, estados, municípios trocando dados automaticamente, maior fiscalização, os imóveis declarados por baixo vão ser mais facilmente identificados, e a classe média no alvo. Quem tem imóvel em grandes centros e bairros valorizados vai sentir a pressão. E se a Receita sabe exatamente o quanto que vale o seu imóvel, a primeira conta que vai mudar é a do IPTU. Até hoje, o IPTU em muitos municípios é calculado assim, com base em tabelas antigas, conhecidas como plantas genéricas de valores. Essas tabelas sempre trazem o valor bem abaixo do que o valor de mercado. E isso é bom para você, porque a alíquota de IPTU incide justamente sobre esses valores. Com a mudança da Receita e a criação do Cadastro Imobiliário Brasileiro, o cenário muda completamente. Agora os imóveis terão um valor de referência calculado com base no valor de mercado. Ele será atualizado em tempo real e integrado Receita Federal, cartórios, municípios e estados. Isso significa, meu caro, que o IPTU vai ser cobrado sobre o valor real do seu imóvel. E na prática, essa conta vai subir e subir bastante. Então, como será o seu IPTU agora? A valorização imobiliária virou um peso. Se o seu imóvel se valorizou, prepare-se para o IPTU mais alto. Não tem mais esconderijo. Imóveis declarados com valores abaixo do mercado serão ajustados pelo valor de referência. E quem tem imóveis em nome próprio, agora mais do que nunca, precisa se planejar. Senão, o IPTU vira um rombo no seu orçamento familiar. E se no IPTU a mordida já vai ser maior todo ano, imagina quando você precisar transferir um imóvel da sua família. É aí que entra o imposto de herança. E o cerco fechou por lá também. Esse é um imposto que muita gente esquece, mas ele, na prática, pode ser um dos mais pesados. O ITCMD é o nome técnico, ele é mais conhecido como imposto de herança, mas também se aplica para doações feitas em vida. E até hoje, em muitos casos, o valor do imóvel declarado, tanto para doação quanto herança,
era abaixo do valor de mercado. Com a nova regra da Receita, isso muda completamente. Agora, os cartórios vão enviar todas as informações em tempo real para o Sinter. Cada imóvel vai ter um valor de referência, baseado no valor de mercado. Na prática, não existe mais espaço para subavaliar o seu imóvel. Se o imóvel vale R$1 milhão no mercado, é sobre esse valor de 1 milhão que será calculado o imposto de herança. Você percebeu o que o governo fez? Ele não aumentou a alíquota, mas ele amplia a base que incide a alíquota. E isso acaba significando muito mais dinheiro nos seus cofres. Então vamos entender o cerco no imposto de herança. É o fim da subavaliação. Não dá mais para jogar o valor para baixo no cartório. Esquece. Essa época ficou para trás. A herança vai ficar mais cara. Os imóveis transmitidos vão ter base de cálculo com valor de mercado. E mais um peso nas famílias. Além do IPTU que tem que pagar todo santo ano, quando for receber herança, quando for receber doação, as famílias se veem obrigadas a vender parte do próprio patrimônio para pagar o imposto. Então a lógica é clara. O governo não aumentou a alíquota, ele mudou a base de cálculo. E isso vai pesar tanto no IPTU, que tem que pagar todo ano, quanto no imposto de herança e doação que acontece entre as famílias brasileiras. E a pergunta que fica é: o que você pode fazer para não ser pego de surpresa e proteger o seu patrimônio? Então, vamos recapitular aqui juntos. No IPTU, o governo vai atualizar a base de cálculo com o chamado valor de referência, que leva em consideração o valor de mercado. No imposto de herança, será utilizado esse mesmo critério. Em resumo, o cerco fechou, tanto no IPTU quanto no imposto de herança. Vai morder mais o seu patrimônio. A alíquota não mudou, a base sim. E isso significa, na prática, pagar mais imposto ano após ano. Então, o que você pode fazer a partir de agora? Reserva de liquidez. Famílias devem ter caixa preparado para não precisar vender patrimônio às pressas e até para bancar os imóveis que tem atualmente, porque o IPTU ele é cobrado todo santo ano. Planejamento sucessório, seguros, tem uma série de outras estratégias que eu não vou me aprofundar nesse vídeo. Tudo isso utilizado de forma inteligente diminui a mordida do imposto de herança. E a blindagem patrimonial, quem tem mais de um imóvel vai ter que repensar a estrutura. Tem várias formas aqui de pensar isso. Uma delas é a holding familiar, mas não se restringe apenas a isso. E tem mais dicas práticas que eu trago aqui para você não ser pego desprevenido. Isso aqui tudo exige ação imediata, porque essa mudança já começa a valer em 2026. Esperar para agir pode significar você perder dinheiro. Ignorar tudo isso que nós estamos conversando vai sair bastante caro. Porque sem planejamento, você vai pagar a conta mais pesada possível. E quanto mais patrimônio tem a sua família, mais caro vai ficar esse negócio. E cada caso, ele é único. Não existe uma resposta que sirva para todos. Então, existe o caso dos imóveis herdados, os imóveis que são para renda. Então, uma consultoria estratégica é fundamental. Essa mudança, ela não é pequena. Ela muda a forma como o governo calcula o imposto sobre os imóveis. E isso atinge diretamente a sua vida, da sua família, dos seus filhos, dos seus netos. Se você tem imóveis, se você se preocupa com a sucessão ou simplesmente não quer ver o seu patrimônio dilacerado por impostos mal planejados, você precisa de uma estratégia. E aqui entra um ponto ainda mais importante. Não basta apenas se defender. É preciso investir com inteligência. Porque tão importante quanto você pagar menos imposto é fazer o seu dinheiro render mais e trabalhar por você. Primeiro link aqui na descrição. Quando você clica, abre a página da minha consultoria de investimentos, que já atende centenas de famílias. Basta você clicar nesse botãozinho azul e preencher o formulário.
colocando o seu nome, o seu e-mail e o seu WhatsApp. Se você não quer ser pego de surpresa em 2026, o momento é agora.